Meu nome é Jennifer Adriele, junto com Denise Nayara estaremos apresentando um trabalho sobre realismo em Portugal. Somos do segundo ano do ensino médio de ETIM-DS. Contexto histórico. O século XVIII foi marcado na Europa pelo avanço dos ideais iluministas, pautados na busca pela liberdade e na consagração da razão. Herdeiros da Revolução Científica do século XVII, os iluministas acreditavam que o progresso da humanidade estava atrelado ao desenvolvimento do conhecimento, pautado na investigação científica. O homem deveria ter a liberdade de conhecer sem ser impedido por dogmas religiosos ou instituições políticas, de modo que o iluminismo atacou diretamente o poder clerical e os déspotas do antigo regime. Foram os ideais iluministas que impulsionaram a Revolução Francesa, transformando completamente a maneira de viver dos europeus. Com a queda do antigo regime e o advento da Revolução Industrial, as nações europeias transformavam-se política e economicamente. A industrialização desencadeava o êxodo rural e o surgimento dos primeiros centros urbanos. A burguesia tornava-se a nova classe dominante, ao passo que a nobreza ia aceleradamente perdendo sua importância. Em Portugal havia também uma luta para derrubar o regime monárquico. Com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, a fuga das tropas francesas e o fim do monopólio dos portos brasileiros, a nobreza portuguesa via-se enfraquecida. Características: culto à sensibilidade e exaltação da natureza em oposição à supervalorização do cientificismo, da cultura e da industrialização. Em lugar do homem racional e da razão como principal atributo, os românticos descreveram um homem sentimental, movido pelo sentimento. As paisagens românticas frequentemente interagem com os personagens e seus estados de espíritos e representam também uma válvula de escape da civilização incipiente. Obras subjetivas, individualistas e egocêntricas. O eu tem papel central nas suas obras românticas, centradas no ponto de vista individual, parte da valorização romântica de liberdade. Nacionalismo e exaltação patriótica. Napoleão Bonaparte espalhava pela Europa os ideais liberais da Revolução Francesa. Contudo, os povos denominados pela empreitada napoleônica recusavam-se a viver sob o jugo francês, ainda que moderno ou democrático. A herança nacionalista nas obras românticas, portanto, tem origem principalmente nessa resistência antinapoleônica. Idealização. O herói, o amor e a mulher aparecem frequentemente idealizados em obras românticas. Suas qualidades são exageradas e os defeitos suprimidos. Escapismo. Seja pela loucura, pela arte, pelo amor ou pela fuga à natureza, o escape da realidade é um tema recorrente do romantismo. Os principais autores do realismo em Portugal são Eça de Queiroz, com as obras O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, O Mandarim, A Relíquia, Os Maias, A Ilustre Casa de Ramírez, Correspondência de Franqui de Mendes, A Cidade e as Serras e A Tragédia da Rua das Flores. O autor: Antero de Quental, Sonetos de Antero, suas obras, Beatrice e Fiat Lux, Primaveras Românticas, Odes Modernas, Bom Senso e Bom Gosto, Sonetos Completos, Raios de Extinta Luz e Prosas. Autor: Cesário Vejo, com as obras A Débil, A Forca, A Cadência, Cadências Tristes, Deslumbramentos, Impetis, Flores Velhas, Heroísmos, Ironias do Desgosto, Lágrimas Merinda, Noite Fechada, O Sentimento do Ocidental, Províncias, Responso, Setentrional e Vaidoso. Autor: Fialho de Almeida, com as obras A Cidade do Vício, O País das Uvas e Contos. O autor: Guerra Junqueiro, com as obras A Musa em Férias, Os Simples e A Velhice do Padre Eterno. E por fim, Gomes Leal, com as obras Claridades do Sul, O Anticristo e O Fim do Mundo.